Bom, boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à primeira noite da nossa Semana Acadêmica de Educação e Linguagens, com o tema Atuações Profissionais em Expansão. Pessoal, essa semana foi preparada pensando em vocês, na construção do futuro de vocês, porque nós bem sabemos que os 4 anos de graduação não cobrem todas as possibilidades, todas as vertentes profissionais que deveriam. Porque nós estamos sempre muito preocupados com o conteúdo, com o cronograma, nós temos um calendário acadêmico a vencer, quando, na verdade, vocês têm aí um leque de opções e um leque de informações que cabe a nós, como responsáveis pelos cursos, levarem isso até vocês. Então, eu, professora doutora Vanessa Maria da Silva, tenho a honra de recebê-los aqui nesta noite e agradeço gentilmente todos os nossos docentes dos nossos cursos de licenciatura e do curso de bacharelado que colaboraram conosco ao longo dos 5 meses de planejamento e organização deste evento. Um evento que ocorrerá de hoje até quinta-feira. Na sexta-feira, como vocês sabem, nós teremos o nosso sarau cultural. E este evento envolve 46 palestras, oficinas e rodas de conversa. E, para começarmos nesta noite, nós temos uma abertura extremamente importante para nós, não só como futuros docentes ou futuros tradutores, mas como membros de uma sociedade. O tema desta noite é Educação Inclusiva, roda de conversa com instrutores do Movimento Inclusivo e convidados sobre educação inclusiva. Então, eu tenho a honra de convidar para compor a mesa o professor César Lavoura Romão, advogado, professor na Faculdade de Direito aqui do Centro Universitário FMU, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, instrutor do Movimento Inclusivo, uma organização não governamental que atua para a inclusão das pessoas com deficiência. Por favor, professor César. Por favor. Também tenho a honra e a alegria de convidar para compor a mesa a querida Carol Bandeira, que é autodefensora do Instituto Meta Social e palestrante em eventos que visam o favorecimento de espaços mais inclusivos em empresas, escolas e na sociedade. Também docente do nosso Centro Universitário FMU, tenho a alegria de convidar a professora Alana de Souza Paula, que é docente do programa de fonoaudiologia nas áreas de diagnóstico e reabilitação em linguagem oral, diagnóstico e reabilitação em linguagem escrita e reabilitação vocal. Seja muito bem-vinda. Também nossas convidadas. Débora Goldsweig, formada em Propaganda e Marketing, pós-graduada em Práticas Inclusivas e Gestão das Diferenças, Gestão em Inovação Social e MBA em Gestão de Mercados pela ESPM. E, para terminarmos a composição da mesa, seja bem-vinda Patrícia Giannini Baesdorf, educomunicadora, formada pela Escola de Comunicações e Artes, pela USP, com o TCC Comunicação Não Verbal e as Deficiências de Comunicação, Educação dos Sentidos e Psicanálise para uma Educação Pensada nas Diversidades Funcionais, fundadora e representante do Projeto Irmãos. Aproveitem muito esse momento que vocês compartilharão várias ideias, vários conhecimentos e terão a oportunidade de interagir com a mesa. Professor César, por favor. Muito boa noite. Quero agradecer à professora Vanessa e a toda a equipe da área de educação e a vocês, queridos alunos, a essa mesa. Muito obrigado por terem aceitado o convite para essa roda de conversa
nós queremos realmente ter um momento de diálogo. Preparamos apenas algumas apresentações iniciais para introduzir o assunto e vou começar falando do Movimento Inclusivo, me autodescrevendo para proporcionar a acessibilidade comunicacional, já que o tema é sobre educação inclusiva e a inclusão de pessoas com deficiência. Eu sou um homem branco de cabelo curto que usa óculos, hoje uma camisa azul listrada, um paletó azul escuro, com um crachá da FMU e um bottom do Movimento Inclusivo, esse projeto social que reúne voluntários que atuam em algumas estratégias para instruir e interagir. O nosso movimento vai atuar buscando levar conhecimento, buscando levar formações, treinamentos, palestras e atividades para a convivência, porque acreditamos que a inclusão ela só vai acontecer com informação e a convivência e se formará, assim, uma mentalidade inclusiva. E para desenvolver essas atividades, nós temos 3 iniciativas, 3 pontos de atuação. O primeiro deles é o InSchool, com educação inclusiva, que é a iniciativa que nos reúne aqui. Temos o InCompany, que atua com a empregabilidade das pessoas com deficiência e projetos de responsabilidade social. E o InLaw, que atua com os direitos da pessoa com deficiência. Eu, como professor aqui na Faculdade de Direito, junto com outros voluntários, colegas professores, advogados, ex-alunos, atuamos com um grupo de estudo que vai fomentar essas discussões. Se quiserem mais informações, tem ali o nosso site, win.ong.br, e o nosso trabalho está vinculado à Agenda 2030 da ONU, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Basicamente, nós atuamos com o grupo de estudo, com o projeto social, aqui na faculdade, com foco em 3 desses objetivos. O objetivo número 4, que é a educação de qualidade. O 8, que envolve o desenvolvimento econômico e o crescimento sustentável com um trabalho digno. E o 16, paz e justiça. E assim, com esse projeto vinculado às ODS, a ONG se filiou a um movimento estadual de ODS para fomentar esses objetivos e foi aprovada como um projeto de responsabilidade social dentro da extensão acadêmica universitária aqui da faculdade. E com isso nós temos um projeto em andamento, deixo o QR Code aí, com forms, tem algumas informações, nós temos um grupo de WhatsApp. Quem quiser participar desse grupo, com reuniões, com estudos, para a promoção de eventos como esse, ou de reuniões online que visam estudar os diversos aspectos da inclusão, é só escanear o QR Code ou mandar para o nosso Infone uma mensagem que nós vamos responder e compartilhar todas as informações. Ou também pelas redes sociais, vocês conseguem informações. E eu trouxe aqui 2 livros, né? A equipe do Projeto Irmãos presenteou vocês com um livro, a Débora e a Patrícia. Apertem os cintos, um curso intensivo sobre síndrome de Down para irmãos e irmãs, e o livro que aparece aí, que é o livro Imperfeitos, da Julie Goldschmidt, em que eu tive a oportunidade de contribuir com alguns capítulos sobre assédio moral, discriminação no ambiente de trabalho, e nós vamos sortear esses 2 livros ao final. Como? Basta seguir o Instagram, @InMovimento Inclusivo,
e tirar foto, colocar no Stories, nós vamos receber aqui notificação e ao final, quem seguiu, quem colocou no Store, vai participar do sorteio. Eu quero introduzir essa minha fala, já que é uma roda de conversa sobre educação inclusiva, trazendo 2 pontos. Prometo que não vou dar uma aula sobre leis para a inclusão de pessoas com deficiência, porque eu não estou aqui com uma turma de direito e não quero que ninguém durma tão cedo, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que vai fundamentar esse direito. Porque vocês, futuros professores, têm que chegar em sala de aula sabendo que a educação inclusiva, que a possibilidade de participação e convivência daquela pessoa com a comunidade é uma garantia constitucional. E o artigo 227 da Constituição assegura com absoluta prioridade o direito à educação e, além disso, o direito à convivência, o direito de interação em diversidade. A interação comunitária, a interação familiar está na nossa Constituição. Por isso, não podemos mais aceitar propostas segregadoras. Não podemos mais aceitar instituições especiais que não vão promover a inclusão das singularidades, porque cada um tem as suas habilidades, cada um tem as suas competências, somos todos diferentes e temos que aprender a conviver em diversidade. Para quê? Para assegurar uma sociedade pluralista, sem preconceito, sem discriminação, porque é assim que está estabelecido em nossa Constituição. E especificamente, na Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 27. O artigo 27 que traz o direito à educação, está lá na LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vai assegurar como direito da pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo. Quando chegarem nas escolas, quando assumirem as suas salas de aula, lembrem que não é favor, que nós vivemos um outro momento, não estamos mais num período de segregação e agora nós temos que buscar estratégias, buscar habilidades, e isso cabe a nós, ampliar a nossa mente para ser mais inclusivos, porque do ponto de vista legal, do ponto de vista normativo jurídico, as barreiras já foram desconstruídas. Agora sobram as barreiras atitudinais, as barreiras comunicacionais, as barreiras programáticas, metodológicas, em que todos juntos vamos ter que buscar essa desconstrução de uma sociedade capacitista. Capacitismo é o preconceito que recai sobre as pessoas com deficiência e que exige de nós revisitar nossas ideias e tomar atitudes mais acessíveis, mais inclusivas. É apenas um ponto de partida para que possamos ouvir o conteúdo das demais componentes da mesa. Quero aqui mais uma vez agradecer, deixar os contatos à disposição, o QR Code para vocês participarem do projeto e ao final vamos fazer o sorteio do livro. Muito obrigado. Nada de nós é sem nós.
Quem sou eu? Eu sou Ana Carolina Silva Bandeira, mas eu gosto muito que as pessoas me chamem por Carol Bandeira. Eu tenho 38 anos e quando eu nasci, não tinha inclusão, mas hoje tem. Então, uma pequena parte de mim. Eu sou autodefensora, Jo Clemente. Eu já trabalhei em outras empresas também. Eu sou catequista, na Igreja Dom Bosco, Alto da Lapa. Eu fiz Estação da Lapa. Eu fiz aula de teatro também, dança. E rainha de bateria de um bloco Samba Júnior. E também esse ano, eu desfilei escola de samba, Dom Bosco de Itaquera. Deixa eu pegar. As minhas experiências profissionais. Eu fiz vários cursos profissionais, redes salesianos, depois em grandes empresas, a Serasa, depois faculdade Anhanguera, desde 2000 Não, esquece. Desculpem. Bradesco e Alfa Parf, e que me deu várias oportunidades. As minhas ações como fazer palestras. Eu já fiz em Porto Seguro, Itaú, ABP e Santa Marcelina. É uma ONG, adolescentes e crianças. As minhas causas. Atualmente, eu faço parte de um grupo, rede de gente, e que eles ensinam a nossa autonomia e a vida dependência. Os salesianos, a gente faz doações e também, como vocês estão vendo, né, acho que do Rio Grande do Sul, a gente está fazendo também essas ações. E também IJC, aonde que eu já estudei há muitos anos, desde que eu era muito criança até aos meus 18 anos. E depois, os chefes especiais, eles me deram várias oportunidades e que eu já fiz muita coisa com eles. E também eu fiz curso também de estética, Instituto Foyer, e eu sou catequista. Saúde e meu lazer. Eu já fiz muita coisa com chefes especiais, eles que me deram grandes oportunidades.
Eu sou digital influencer com a meta social. Eu sou rainha de bateria, de bloco e outros carnavais. Eu curto shows também. Eu ganhei um prêmio, a melhor personalidade nacional como chefe especiais. E eu também me cuido, né? Eu faço hidroginástica e eu cuido da minha saúde. E o meu sonho, e claro, eu sempre clico nisso, que quando uma criança sonha para conhecer Estados Unidos, eu consegui. Eu viajei com os meus irmãos. E eu curto samba e pagode, e um bom drink e um barzinho. E o meu contato está aqui na tela. É só vocês escanear o QR Code para vocês conhecerem mais o meu contato e também os meus conteúdos. Muito obrigada. Obrigada. Tá bom. Boa noite a todos. Eu não sou tão alta como o professor César, mas eu acho que esse microfone não me tampa, certo? Meu nome é Alana, eu sou fonoaudióloga e trouxe para vocês um pouco sobre a relação da fonoaudiologia com esse campo educacional que vocês abraçaram, né? E estão aí para enfrentar desafios no dia a dia. Então, eu tomei a liberdade de colocar fonoaudiologia, inclusão e educação. Gostaria de agradecer à professora Vanessa, doutora professora Vanessa, ao doutor professor César pelo convite a participar dessa semana, e eu espero carregar nos meus slides o slogan dele. Vou carregar no meu slide o slogan dele, né? Instruir para incluir fora da caixa, que é o slogan da ONG do Dr. César, tá bem? Vamos lá. Como ele disse, é apenas uma introdução e na mesa final eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos a respeito daquilo que eu passar para vocês agora. Eu prefiro que você mesma... Isso. Não, vídeo não. Tá? Isso. Então, como que a fonoaudiologia manda para vocês alguém que nós chamamos hoje de neurodivergente? Vocês vão receber dentro das salas de aula as crianças neurodivergentes, os adultos neurodivergentes, e eu trouxe para vocês um pouco de onde sai esse diagnóstico. Então, nós nos norteamos naquilo que nós chamamos DSM-5 e CID-10. Muitos de vocês, em sala de aula, receberão estes papéis escritos. Esta criança tem CID-10 F90. Esta criança tem CID-10 F80. Então, um pouquinho só do meu mundo para vocês. O norteador é o DSM-5. Ele nos fala dos critérios básicos para dizer que uma criança está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? Mais um, por favor. Então, quem são os transtornos do neurodesenvolvimento? Aqueles que vocês receberão em casa, né, nas tuas salas de aula, que passarão a ser as casas de vocês durante horas de trabalho, né? Quem abraça a educação, abraça uma segunda casa. Então, nós temos as deficiências intelectuais, os transtornos da comunicação, o transtorno do espectro autista, hoje tão falado, né?
Os transtornos específicos de aprendizagem, que dentro deles nós temos a dislexia, a descalculia, a disgrafia e a desortografia. Nós temos o TDAH, os transtornos motores e os transtornos tics. Um enter, por favor. Mas pode completar o quadro. Isso. Obrigada. Então, eu deixei TDAH, transtornos motores, transtornos tics, propositadamente do lado, tá? Porque eles se correlacionam com os demais. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm por característica a comorbidade entre eles. Uma criança não necessariamente é só transtorno do espectro autista. Ela pode ser transtorno do espectro autista e também deficiente intelectual. Uma condição não inclui a outra. Eu posso ser deficiente intelectual e apenas ter deficiência intelectual. Mas eu posso ter deficiência intelectual e também cumprir critérios diagnósticos para transtorno do espectro autista. Tá? E o que está em azul, como transtornos específicos de aprendizagem, porque apesar de estar dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm características diferentes daqueles que estão em vermelho. Tá bom? Dentro das deficiências intelectuais, nós temos 3 tipos de crianças com deficiências intelectuais, com deficiência intelectual que vocês vão receber. Aquelas que são do transtorno do desenvolvimento intelectual, as que vocês e nós chamamos de DI, propriamente dito, e que o termo está mudando, nós não teremos mais a palavra deficiência, nós teremos a palavra transtorno intelectual, já sendo cunhada nos próximos livros de critérios diagnósticos. E esta deficiência, esse transtorno do desenvolvimento intelectual, ele tem graus de diferença. Ele pode ser leve, moderado, severo e profundo. O que acontece para vocês na sala de aula, na maioria das vezes? O leve, o moderado. O severo e o profundo, ele já vai ficar num outro patamar de cuidados, apesar da inclusão toda que nós estamos falando aqui, requer muito mais inclusão, inclusive, do que o transtorno leve e moderado. Temos os transtornos globais de desenvolvimento e aqueles não especificados. Todos os critérios diagnósticos, eles dão a oportunidade da gente não especificar alguma coisa que nós não conseguimos explicar. Então, existe a possibilidade de não conseguirmos explicar o que uma criança tem. Tá? E isso cabe ao médico dizer que ele não conseguiu fechar um diagnóstico. Nós temos muitas crianças com ausência de diagnóstico fechado. Depois, dentro dos transtornos da comunicação, vocês vão receber crianças com dificuldade de comunicação propriamente dita de desenvolvimento da linguagem, da oralidade, da fala. As crianças com a disfluência, transtorno de fluência, mais comumente chamado de gagueira. As crianças que têm transtornos da fala, são transtornos somente dos sons da fala, aquelas que fazem as trocas, aquelas que vocês mais encaminham para os fonoaudiólogos. Essa criança está trocando na fala, essa criança está trocando na escrita. Nós temos muita parceria nesse sentido, mas falta muita parceria nos outros sentidos com a área da pedagogia. Tá? Depois nós temos, então, a gagueira e aquilo que nós chamamos de transtorno da comunicação social. Dentro dos transtornos do espectro autista, vocês estão falando, nós estamos falando muito de transtorno do espectro autista hoje. Hoje nós não falamos mais de grau, porque falar de grau para esta manifestação é grau leve, moderado e severo para quem? Para mim, para quem tem, não é leve, nem moderado e nem severo. Talvez nos próximos anos essa categoria também mude para a deficiência intelectual, mas nesse momento ela mudou apenas para o transtorno do espectro autista, tá? Que é aquele guarda-chuva. Eu não tenho assim uma noção do quanto vocês aprenderam isso dentro da formação de vocês. Mas nós temos aí um guarda-chuva em que várias manifestações diferentes que tinham como base uma alteração dentro do autismo foram colocadas, então, nesse transtorno do espectro, que vai de uma situação de um nível de apoio pequeno, nível 1, até um nível de apoio muito grande, que seria o nível 3. Tá? A dislexia,
a disgrafia, a descalculia. Todos esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles estarão misturados, né, vocês vão ver num próximo slide aí, com a dificuldade. O grande problema dentro da sala de aula é o professor entender que aquele aluno tem dificuldade ou ele tem um transtorno, tá? E depois, TDAH, comórbido com todos eles, os transtornos motores e os transtornos tiques, muito mais ligados à área da psicologia, tá? Da área da psiquiatria, nem tanto na área da fonoaudiologia. Bom, tem mais acho que tem mais um clique. Isso. Então, o que chega para você, né, professor em sala de aula? Principalmente o grau leve e o grau moderado. O grau severo e o grau profundo, ele é muito tranquilo de ser diagnosticado, aonde o professor tem uma dificuldade de entender se essa criança tem uma deficiência intelectual ou não, no grau leve e no grau moderado. Porque o grau leve, ele é aquela criança que passa como uma criança, entre aspas e bem aspas, aquela criança lerdinha. Aquela criança que não tem muito desejo de aprender, o professor normalmente cunha esses termos para essa criança, acreditando que essa criança ela não está muito empenhada no aprendizado. E ela pode ser uma criança com rebaixamento intelectual, tá? Então, é onde a maior dificuldade diagnóstica é na deficiência intelectual de grau leve. E por que aqui o termo grau ainda é usado? Porque ainda é usado o teste de QI. Apesar de que o teste de QI, hoje, ele não tem o peso que ele tinha há décadas atrás. Porque o peso hoje é dado à funcionalidade. Então, essa criança, como ela se comporta socialmente, como ela se comunica, como ela consegue se inserir, né, nessa sociedade, é que dá o peso do grau da dificuldade da questão intelectual dela. Tá bem? O QI continua sendo válido para fechamentos de diagnósticos e é através dele que se estabelece o grau, então, da deficiência acoplada a essa questão do nível de apoio necessário dessa criança para a inserção social. Tá? Naquela parte do lado de lá, e depois eu posso, sem problemas, disponibilizar esses slides para a professora Vanessa, tá bem? Tem as características da criança que tem a deficiência leve, que é onde mora o perigo para vocês, né, futuros pedagogos, aí, futuros educadores. Onde mora o perigo de achar que esta criança não está aprendendo porque ela não quer, porque ela não tem interesse, tá bem? Então, tem algumas características que foram colocadas ali para que vocês possam observar. Aquele rostinho todo, né, pontilhado é hoje um dos símbolos utilizados para a criança com deficiência intelectual, tá bom? Depois, dentro do transtorno do espectro autista. Primeira questão em relação a isso. Está havendo um hiperdiagnóstico. Não é? Muitas crianças sendo diagnosticadas dentro do transtorno do espectro, e essas crianças não necessariamente são crianças dentro desse transtorno do espectro autista. Então, por isso se cresce tanto o diagnóstico, porque está havendo um hiperdiagnóstico realmente. Daqui uma década, provavelmente, eu espero que até antes, a gente reveja algumas condutas, porque existem crianças que não estão dentro dessa condição. Tá? Então, uma mãe que chega para você e fala assim, meu filho era transtorno do espectro autista, agora ele não é mais. Todas essas situações que eu estou colocando para vocês, elas são situações inerentes ao sujeito. Ele sempre será. Não existe não ser. Se ele tem um diagnóstico dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, ele sempre carregará esse diagnóstico. Ele vai minimizar a situação com os apoios, tanto educacionais como os da equipe multidisciplinar, mas ele sempre carrega com ele as características que deram para ele o diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? Então, eu deixei aqui o nível de suporte 1 e o nível de suporte 2, porque estes também são, né, essas também são as crianças que estarão dentro das salas de aulas com vocês. O nível de suporte 3 é uma criança com quase que já sem comunicação, e não só a questão da comunicação em si, porque o transtorno do espectro ele tem duas características principais: a predisposição para a interação social e as questões de comportamentos repetitivos.
Esta criança do nível 3, ela se agrava muito em relação à situação da comunicação social, a intenção de ter contato com o outro, tá? E os comportamentos dela fogem muito ao controle. Então, dificilmente essa criança estará com vocês dentro da sala de aula que hoje nós punhamos aí e solicitamos que haja toda essa inclusão. Essa criança vai precisar de um outro ambiente que não deixa de ser inclusivo, porque é um ambiente em que ela precisa, ela junto com as outras crianças, ela tem muitas situações de manifestação e para ela não é positivo. Então, não é porque ela não possa, nós não podemos recebê-la, é que ela realmente vai se sentir melhor, num ambiente melhor cuidado para ela. Tá? Então, o nível 1 e o nível 2 é o nível que chega para vocês na escola. A diferença do nível 1 para o nível 2 muda substancialmente. Tá? Vão ter dificuldades maiores, sim, com o nível 2, e os dois níveis, eles estão dentro das empresas. Falando da inclusão corporativa, os dois níveis conseguem estar dentro das empresas, trabalhar, e aí o ambiente corporativo precisa se preparar para entender as manifestações e receber essas crianças, futuros adultos, dentro do ambiente corporativo, aproveitando as características da manifestação. Tá? Agora, falando dos transtornos da comunicação e já dos transtornos específicos de aprendizagem. Então, entre uma coisa e outra, nós temos a palavra dificuldade. É essa palavra que pega para o pedagogo. A dificuldade é diferente e completamente diferente do transtorno específico de aprendizagem. A dificuldade, ela está na parte pedagógica, então ela está dentro da escola. Ela está na formação do professor, ela está no ambiente educacional que não propicia o processo de aprendizagem, ela está na questão cultural dessa família, na questão emocional dessa família, tá? Diferente da questão do transtorno. Então, a gente pode separar isso em externo e interno. A criança que tem dificuldade é externo. Você precisa cuidar da parte externa, e essa criança vai conseguir progredir no processo dela de aprendizagem. E a criança do transtorno do neurodesenvolvimento está dentro dela. Tá? Por isso que ela está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, essa criança, não existe ela não querer aprender. Ela tem uma dificuldade que extrapola a dificuldade. Ela tem o desejo de aprender, mas ela não consegue, a depender do grau de comprometimento dela dentro da dislexia, da desortografia, da disgrafia e da descalculia. Para falar um pouquinho disso, tudo isso pode acontecer separado. Vocês podem ter uma criança com descalculia só, com disgrafia apenas, ou com a dislexia. Mas quando nós temos a dislexia, essa criança tem tudo. É comum a criança que tem dislexia carregar todos os outros diagnósticos. Tá? Então, a criança disléxica carrega o diagnóstico de disgrafia, de desortografia e de descalculia. E as outras 3 podem acontecer separadamente. Tá? E nós precisamos preparar os ambientes e essas estratégias para essas crianças, porque não é um não desejo de aprender, é uma condição interna que dificulta o processo de aprendizagem. E essa condição pode ser genética, hereditária, não é? Pode ser neurobiológica. Hoje, nós não temos uma causa para os transtornos específicos de aprendizagem. Por isso, é considerado multifatorial. Nós ainda não conseguimos dar aquele tiro, né, certeiro na causa de por que uma criança tem dislexia. Tá bom? Só em relação ao transtorno da comunicação, uma criança que tem alterações de linguagem oral, então imagine uma criança da educação infantil, depois uma criança do ensino fundamental 1 e 2, que carrega comprometimentos na comunicação, é quase que uma condição sine qua non, ela terá dificuldades de aprendizado. Por isso que está aqui. A comunicação, o transtorno, a condição de linguagem oral, ela é um pré-requisito para a alfabetização. Se uma criança tem dificuldades na oralidade, ela, pela todo
todas as pesquisas científicas já feitas na área, ela terá dificuldades de alfabetização, de leitura e de escrita. Então, aonde que precisa haver um trabalho na questão dos transtornos da comunicação? Na educação infantil. Todas as habilidades que a BNCC coloca para vocês, e vocês, né, devem ter toda aí uma condição disso, não é? Tudo aquilo, todos os 5 parâmetros hoje envolvidos na BNCC, eles são de extrema importância para o desenvolvimento da linguagem oral. Não é? E muitas vezes eu fico grata por poder falar sobre isso, porque vocês não sabem o quanto a educação infantil ela tem um papel importantíssimo no processo de aprendizagem. Ela não pode ser subvalorizada, de jeito nenhum. Um professor de educação infantil, ele precisa ter responsabilidade quanto à sua atuação dentro da escola, porque é ali que se faz toda a base para o processo do ensino fundamental 1 e fundamental 2 e médio. Não é? Então, vocês precisam, né, aqueles que forem para a educação infantil, não é? Vocês precisam se valorizar e ter responsabilidade com tudo aquilo que vocês aprenderam dentro da BNCC, não é? Que foi muito bem estruturada, apesar de muitas críticas ainda na educação, não é? O nosso processo educacional é muito ainda complicado pela própria situação econômica do país e tudo mais, tá? Mas, hoje, aquilo que nós conseguimos de melhor dentro das diretrizes para uma boa educação. Tá bom? Por favor. Acolhimento, para falar um pouco, então, da inclusão em si. Acolhimento é aquilo que as famílias e todas essas crianças precisam, né, receber de vocês, além de toda a expertise de vocês na área, né, mas o acolhimento. E acolhimento não é só inclusão. Inclusão, para mim, é responsabilidade inclusiva. Porque todos os documentos, o Dr. César sabe muito bem disso, são lindos. Eles são maravilhosos, não é? Mas a gente precisa sair do papel para a prática, como o próprio Dr. César colocou, não é? E essa prática hoje está muito na mão de vocês. Porque quando eles chegam para nós, fonoaudiólogas, eles chegam já depois do diagnóstico ou para fazer o diagnóstico, não é? E quem lida com eles? Vocês. Vocês que lidam com eles dentro do ambiente educacional. Nós somos o apoio de vocês para a parte de aprendizagem ou para a parte do desenvolvimento da oralidade. Mas vocês é que ficam com eles de segunda a sexta, não é? Por 4 horas, 5 horas diárias. Então, não é fácil, não é? É árduo. Vocês precisam se preparar para isso, senão isso que o Dr. César colocou, que é sair do papel, sair dessa utopia e tornar isso prática, não acontecerá tão rápido. Não é? É uma mudança de atitude. Acolhimento é atitude. Atitude com responsabilidade, tá? Maior relevância da acolhida é o poder da resolução. Resolução do quê? Daquilo que cabe a vocês. Todo mundo que faz acolhimento tem um nível de responsabilidade de acordo com a profissão que escolheu. Então, o meu acolhimento, ele é responsável, ele está diretamente ligado à saúde dessa criança. E o acolhimento de vocês, né, com resolução para a situação, está diretamente ligado à questão do aprendizado. Então, é difícil mesmo, se preparem, não é? Mas nós temos um número crescente de crianças. E o termo novo não é mais ser criança atípica ou típica, mas é sim uma criança neurodivergente. É o termo cunhado hoje mais apropriado para estas crianças, né? Então, nós temos crianças que são neurodivergentes de nós. E só. E só isso. E nós precisamos lidar com aquilo que pertence a ela, essa neurodivergência, tá bom? Eu acho que é só isso, porque eu tinha para colocar e fico à disposição de vocês para qualquer pergunta dentro de todos os transtornos do neurodesenvolvimento que eu citei. Você queria? Eu não sei se era isso que você queria.
Dá para me ver? Acho que desligou. Desligou? Não. Não? Tá. Dá para me ver, né? Sou baixinha. Beleza. Bom, então, pessoal, eu sou a Débora, né? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, desde criança, eu tinha um olhar meio cri-cri, assim, né? Preocupada com o meio ambiente, para onde vai a casquinha do peito de peru, ficava brava se jogavam coisa no lixo na rua, ficava preocupada com questões ambientais mesmo. Então, sempre tive esse olhar, assim, esse incômodo, né? Essa coisa que ficava ali. E essa identidade, ela foi aflorando. Eu tenho um irmão, que é o Davi, que gosta muito de artes, gosta muito de dançar, de pintura, de conversar, de abraçar. E gostava muito de ler gibis, né, de histórias. Ele é muito comunicativo em diversas formas de comunicação, né? Então aqui a gente está falando de comunicação, né, de diversas, não só através da fala, através da dialética, mas também da mímica, da música, né, e desse espectro gigante que a gente tem. E eu me reconhecia como irmã, né? Então é um chapéu que eu coloquei. A gente tem 5 anos de diferença e, entre tantas características, o Davi tem síndrome de Down, né? Então eu entendi que ser mãe naquele momento não era tão legal assim, porque eu acabei ocupando o meu lugar, né, de filha mais velha, que perdeu esse posto, assumindo esse lugar de cuidadora, né? Então, depois de muitos anos, né, eu fui entender que isso não foi tão benéfico, por mais amor que eu tivesse, por mais acolhimento que eu tivesse. Mas, por que eu me apresentei a partir do meu irmão, né? Muitos irmãos são vistos assim quando a gente fala de irmãos com deficiência, né? Então, já foi apresentada uma mini bio aqui de cada um, mas só para resgatar um pouco, né, a minha identidade. Então, eu trabalhei na área da pessoa com deficiência, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, por 3 anos, estou nessa área há mais de 10 anos. Hoje sou gerente do Instituto Serendipidade, sou fundadora do Projeto Irmãos, do qual a Paty também faz parte. E o Projeto Irmãos nasceu de um incômodo, né, que era justo isso. Quais lugares os irmãos ocupam na nossa vida e o que significa ser irmão de pessoas com deficiência, um neurodivergente, né, que tem alguma necessidade para além do que é considerado comum. E não é um processo tão tranquilo se a gente não trabalha isso internamente, entende o que isso impacta na nossa vida, né? E assim eu criei o Projeto Irmãos. Foi a partir de incômodos, situações de revolta, muitas vezes, e também muito amor, e comemorações de pequenas, grandes conquistas, né, do primeiro passo, da primeira fala. E o Projeto Irmãos, ele acolhe irmãos de pessoas com vários tipos de deficiência, não só a síndrome de Down, e traz esse olhar de compartilhamento sem julgamento, de escuta, também através da arte, né? Por isso que eu trouxe aqui, porque a arte é uma ferramenta de conexão, é uma ferramenta de pertencimento. E só para vocês terem de referência, essa imagem aqui é da Mel, que é uma bailarina, né, que sofreu um acidente, teve que colocar uma prótese e foi homenageada pelo Cobra lá na Escada das Bailarinas, na Vila Madalena. Então, esse é o contexto do Projeto Irmãos. E aí, ressignificando identidades, né, é o nosso slogan, né? Respeitando as diferenças, ressignificando identidades. Porque quando a gente ressignifica, a gente traz pertencimento, né? E faz sentido para a gente estar naquele lugar, né? Então, muitas vezes, muitos irmãos, né? O grupo hoje tem 70 pessoas, mais ou menos, com 20 a 50, 60 anos, e muitas vezes nem se dão conta do que é ser irmão, ou porque o irmão é mais velho, e aí já a pessoa que nasceu sem deficiência já estava naquele contexto, ou porque vai vivendo tanta coisa, né, tanta providência que os pais têm que tomar, você é automaticamente deixado de lado, que você nem presta atenção no impacto que isso vai ter quando você vai virar pai ou mãe, ou quando você está liderando um time, né, e tem coisas que não ficam bem. Então, aqui é para ilustrar, né, quais oportunidades nascem a partir, aqui eu chamo de problemas, mas na verdade são desafios, né? E daria para ficar a noite inteira falando só desse slide,
Mas é só para vocês fazerem essa comparação, né? Que os irmãos, a gente brinca que são embaixadores da inclusão, mesmo sem querer ser, de certa forma, porque quando a gente olha ali, por exemplo, a falta de reconhecimento, né, que muitas vezes acontece, e no livro que o César vai sortear fala disso, né? Então gera ali um sentimento de angústia, às vezes raiva, de querer ser visto. E aí isso também, se a gente se rever, a gente pode desenvolver um senso de criatividade muito maior, né? Um senso de a superproteção, o capacitismo. Não sei se todo mundo conhece aqui o conceito de capacitismo, mas é o preconceito disfarçado de mérito, né? Que a gente acaba subestimando por ter uma condição diferente da nossa, que não é encarada como normal, né? Então, e aí esse capacitismo, essa superproteção, se a gente consegue olhar quanto de responsabilidade a gente desenvolve, um amadurecimento que às vezes é precoce, mas que pode ser muito benéfico quando a gente fala de finanças, por exemplo, né? Então, são muitas características que quando a gente vai revendo, a gente vai desenvolvendo habilidades socioemocionais e trabalhando, além da empatia, né, que já é uma palavra muito conhecida, a alteridade, né? Isso aí também, o conceito aqui de alteridade, que vem do latim alteritas, né, eu fiz questão de trazer aqui para vocês, que é quando a gente fala do humano que é social e interage independente do outro. Então, a gente respeita as diferenças, respeita as individualidades, sem perder a nossa identidade, né? A gente se coloca no lugar do outro, como a gente fala, da empatia, mas sem perder a nossa essência. E acho que essa é a beleza dessa diversidade toda, né? Opa! Então, aqui eu trouxe alguns casos para vocês, mais para ilustrar, né, muitas vezes essa visão capacitista. Então, a Débora Seabra, que foi a primeira professora com síndrome de Down, e além disso ela é atriz, é escritora, palestrante, e é uma protagonista, né, então é muito legal a história dela, vale a pena conhecer. O João Hélio, que recentemente saiu agora nas redes sociais, que tem autismo e ganhou um prêmio de artista plástico, e agora está aí juntando dinheiro com a professora dele para ir lá para Portugal, em Cascais, para receber esse prêmio. E essa imagem que mostra da Isabel, não sei se vocês acompanharam, é uma história antiga até, né? Já saiu muitas vezes na mídia. E quem vê essa frase, né? Ela era minha bonequinha, cuidava muito bem dela, ela era um xodó para mim. Parece que é quem está beijando, no caso que é a filha dela, falando da mãe, né? Mas na verdade é a mãe, que é a Isabel, que é essa senhora, que tem síndrome de Down, e que foi diagnosticada com 35 anos de idade, numa família super humilde, no interior de São Paulo. Então, para a gente rever um pouco os nossos preconceitos, que não sempre não são ruins, mas são julgamentos que a gente carrega, né? E quanto a gente tem que ter essa escutativa, esse olhar amplo para tomar cuidado e não julgar de primeiro pela aparência ou pelo que a gente acha que conhece, né? Aqui é muito rápido, né, um contexto histórico, mas eu gosto de trazer porque a gente traz, tá no nosso DNA, né, toda a história que a gente viveu, seja a gente ou os nossos antepassados, mas quando a gente fala da Inquisição, né, da época que as pessoas com deficiência e outras também, né, mas trazendo para esse olhar, eram vistos como demônios, defeituosas, eram rejeitadas, né, e ainda assim, hoje em dia, a gente traz esses resquícios. Quando a gente está falando de algumas instituições ou algumas escolas que rejeitam pessoas com deficiência, ou até sem querer. Outro dia mesmo eu estava na praia e aí tinha um casal com cachorro, eu fui conversar e era um casal que adora falar de inclusão, que queria participar de projetos voluntários. Eles falaram, pô, que legal, você trabalha com isso, e eu queria também trabalhar com crianças defeituosas. Aí eu engoli assim seco, porque a intenção dele era muito boa e não adiantava ali eu falar, né, não é, né, a gente foi conversando e a gente vai direcionando, mostrando que a realidade não é mais essa, mas está ali. E por que está ali? Porque vem, né, vem lá de trás, né, então quando a gente fala desses marcos, né, da época da exclusão, que é essa época bem primitiva, depois o marco da segregação, que aí a gente está falando já de
institucionalização, e aí as escolas começam a ser separadas, né? Pessoas com deficiência de um lado, pessoas que não se misturam, e aí depois a gente tem a integração, falando da normatização e o assistencialismo. Pô, o assistencialismo existe, né? Tá aí. A gente vira e mexe, vê, ai, coitadinha, não pode fazer tal coisa. Eu até trouxe essa charge, e vale a pena depois pesquisar, né, sobre esse cartunista, porque ele tem tapa com luva de pelica, assim, e mostra bem esse modelo médico e o modelo social, e o que difere isso, né, que é o meio, e são as barreiras que o meio apresenta. E as barreiras que o meio apresenta que fazem as necessidades, não é nem a deficiência, é a necessidade que cada um tem de ressaltar mais ou menos. E aqui também é mais um overview, assim, né, para vocês contextualizarem. Então, quando foi a criação essa questão da pessoa com deficiência isolada que eu trouxe, depois as primeiras momentos de segregação, depois o desenvolvimento das leis, aí a ONU declara, né, a internacionalização da pessoa com deficiência, depois a Declaração de Salamanca, que acho que vocês devem conhecer, que deu origem à educação inclusiva, e depois o Plano de Educação Especial, até chegar ali na criação da SMPED, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que a professora Alana citou, o César também, e o desafio que a gente tem para promulgar cada artigo, né, e para validar a LBI, que ainda hoje não é 100% conhecida, e mesmo no meio jurídico tem muitos desafios para ela realmente valer, e as próprias pessoas com deficiência não têm conhecimento dos seus direitos 100%. E aí é legal, porque às vezes os próprios irmãos, né, não querem saber de lei, não querem ser embaixador e se apropriar, mas a vida muitas vezes coloca a gente nessa situação, que se a gente tiver esse conhecimento, a gente consegue instruir e lutar pelos nossos direitos, pelos direitos dos nossos irmãos, de uma maneira sem ser aflitiva, né, sem ser reativa, mas proativa. Então, quando eu falo aqui da interseccionalidade, é só para ampliar o olhar também, né? Porque pessoas com deficiência estão em todos os lugares. Então, o ideal é que não tenha mais nas empresas os grupos de afinidade de negros, LGBT, ou com etarismo, ou pessoa com deficiência, porque todos são pessoas, são olhares holísticos, né? Eu gosto de olhar que ainda bem que estão sendo vistos esses grupos, mas que a tendência é que a gente tenha essa interseccionalidade, que lembre que pessoas com deficiência também são velhas, são negras, né? Tem obeso, tem que não é obeso, tem de tudo, e é mais uma característica, né? Então, aqui algumas definições, né, do que é pessoa com deficiência, e aqui o que eu falei das barreiras, quando o César fala das barreiras programáticas, que é isso, qualquer obstáculo que impeça de alguma forma que a pessoa acesse algum espaço, serviço ou produto. Eu não vou aprofundar nisso, porque depois a Paty também vai falar, mas é muito legal quando a gente consegue mudar esse olhar do diagnóstico, do CID, né? E olha, é uma coisa holística, que se o meio possibilita que a pessoa exerça o melhor potencial dela, a gente vê muito diferente quando a gente vai nem só fazer uma contratação, mas se a gente está na fila, sei lá, do McDonald's, e tem uma pessoa que a gente percebe que tem algum comprometimento e não necessariamente precisa dar com um crachá de pessoa autista, a gente também vai ser muito mais empático àquela situação, né? E aqui o princípio da igualdade, que eu acho que é bem interessante, quando a gente... parece um trava-línguas, né? O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual, né? Seja dando esse tratamento isonômico às partes, que significa tratar igualmente os iguais e suas desigualdades, tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Ou seja, considerando as desigualdades de cada um, que as regras sejam adaptadas, né? Então, só trazendo um exemplo bem rápido, outro dia eu estava conversando com um parceiro, né, que quer contratar a gente para fazer uma sensibilização, e a pessoa super bem intencionada do RH falou, não, porque aqui
as leis são iguais para todo mundo, né? Não pode ter diversificação de horário de trabalho, sendo que era 10 horas por dia, das 8 às 18, e na sexta-feira é um horário mais curto. Só que uma pessoa que tem, no caso eles queriam contratar com síndrome de Down, é uma necessidade de tempo diferente de quem não tem, né? E aí, para a gente explicar o conceito de empatia, né, e da questão dessas igualdades, as diferenças, né, era um passo atrás. Então, eu achei muito bacana quando a gente fala da isonomia, né, que é uma questão até mais jurídica, falando aí dessa igualdade, respeitando as desigualdades. E aqui eu não vou entrar a fundo, mas é só para mostrar o quão importante é essa transversalidade quando a gente fala de políticas públicas, né? Então, como que a gente traz esse contexto aí, puxando a sardinha para os irmãos, na Secretaria, por exemplo, de Assistência Social, na SMADS, né? Então, como se os servidores públicos estiverem capacitados, eles conseguem trazer isso para uma roda de conversa, como a gente está fazendo aqui. Eu fico muito feliz de ter esse espaço, de trazer esse olhar, né? Quando a gente fala de uma sala de aula na área de educação, que os irmãos também são muito vistos como mediadores, né? Acontece isso automaticamente, por tudo que a gente vive dentro de casa. Então, no caso de bullying, a gente acaba, muitas vezes, tendo esse lugar de mediação, e pode não ter nada a ver com o nosso irmão, mas a gente já carrega, muitas vezes, um senso de justiça, que não é uma regra, né? Pode ser que não também, mas trazer esse olhar atento, né, para a área pública, na Secretaria da Saúde, por exemplo, mudar nos formulários. Por que só vai pegar o contato do pai e da mãe? Pega do irmão, né, também, que muitas vezes, principalmente em comunidades vulneráveis, os irmãos estão ali e estão à frente, muitas vezes, tendo esse lugar de pai e mãe, né? Então, são vários momentos, o aconselhamento genético, que para quem é irmão sabe da importância de ter isso, né, para falar de um futuro, né, e ter uma precaução ou uma informação muito maior. Então, tem uma série de olhares além do que somente nascer numa família de uma pessoa com deficiência. Aqui são algumas dicas, eu também vou disponibilizar esse slide, né? Tem os livros que o César citou. O Apertem os Cintos foi uma tradução do livro do Brian Scott e da Susan Levin, que são aqueles dois. O Brian é um geneticista, tem uma irmã com síndrome de Down. A gente fez um seminário internacional com eles online na pandemia, e eles trouxeram uma fala super bacana, né? E a gente fez a adaptação junto com o Instituto Humano Down, que é um instituto lá de Minas Gerais, e adaptamos o conteúdo não só traduzindo, mas para o contexto da LBI, né, trazendo um pouco de pesquisas que a gente fez no Brasil, e tem uma pesquisa bacana que quem puder contribuir de pessoas com deficiência para responder, porque a gente está fazendo um mini censo de irmãos, nesse caso, com síndrome de Down. Mas mesmo quem não tem síndrome de Down, né, é um livro que é super válido. E aí tem algumas dicas aí de livro infantil. Tem 2 ONGs internacionais, uma em Chicago, e é interessante que eles têm apoio do governo, né? Então, e são 100% voltadas para irmãos. Então, é uma causa importante, né? Existe ONG só para isso. E o último destaque ali, quem quiser visitar o canal Projeto Irmãos no YouTube e Projeto Irmãos 2018 no Instagram, tem vários vídeos que a gente fez em lives, com vários conteúdos sobre assuntos diversos, né? Então, falando sobre esses desafios. E essa metodologia, as F-Words, que foi traduzido com uma instituição chamada Nossa Casa, que mostra esses 6 itens, falando de como as minhas palavras favoritas atuam no desenvolvimento das pessoas com deficiência, na área física, educacional, social, cada uma delas. Então, é um vídeo bem legal e é uma prática mesmo aplicada, formulário e tudo. E aí, para encerrar, lembram da árvore, né, que eu mostrei lá no começo? Então, aqui eu trouxe mais a parte das oportunidades, né, que mostrar essas situações. Então, tem até uma foto ali da Paty com o irmão dela, o Thomas, e eu tô também. A gente foi num programa de TV, e o Thomas artista, então, mostrando as artes dele. Então,
como é importante o irmão como potência ali, trazendo esse olhar de, meu irmão é artista, está aqui, eu vou valorizar e eu quero que ele cresça, quero que ele se desenvolva, né? E não só deixando ele embaixo da asa. Aí, no caso aqui, quando a gente fala de autonomia, que tem a Estelinha, que é essa mais velha, que é a esquerda, e o irmão dela, que ela mora sozinha, né? Então, eles conseguiram que ela morasse num apartamento em frente, mas ela tem a autonomia dela, né? E aí, cada história é uma aqui, né? A questão do legado, da questão de ter filhos, né? Quando você tem um irmão, uma irmã com deficiência, ter filhos é uma questão, muitas vezes. Sair de casa é uma questão. Bancar os seus desejos, né? Viajar, então... deixar esse legado e ter essa coragem, né? E aí muitas outras histórias. Ali no final é o Mano Down, que é o Léo, que deixou toda a carreira dele de advogado para abrir um instituto e transformar vidas, conexões, né? O César já conseguiu juntar os dois, né? E é isso, gente. Assim, a gente está com o tempo curto. Eu vou deixar aqui meus contatos e fico à disposição. Obrigada aí por tudo. Só quero ler, desculpa, eu quero ler só essa frase aqui do livro da Judy, mas pode vir. Que ela fala assim, ela está falando da irmã dela, da Mel. Não são escolhas que os irmãos têm, mas sim uma vivência prática de conviverem com a diversidade e poderem desde cedo compartilhar diferentes momentos, sejam eles fáceis ou difíceis. Nunca saberemos o quanto eles deram de si para formar parte de nós. Então, achei muito bacana essa concepção que ela traz. Pessoal, eu vou ser bem rápida para dar tempo de vocês fazerem perguntas. Acho que bastante coisa já foram faladas, então eu vou dar mais um apanhadão e fazer algumas provocações. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Sim. Vou fazer algumas provocações. Eu queria ver essa tela, mas eu sou muito baixinha, então eu vou ficar virada para cá. Para quem não conhece, é Educomunicação. Eu sou educomunicadora. A gente trabalha com educação, mas também com a comunicação. A ideia da educomunicação é que todos os ambientes educativos são comunicativos e todos os ambientes comunicativos são educativos. Então, na verdade, a gente está falando de todas as formas de educação e comunicação na vida. A gente entende que a educação e a comunicação são presentes em tudo. E aqui a gente está falando especificamente, né, de algumas atuações profissionais, mas a ideia é que a gente repense como indivíduos, como a gente está aplicando a inclusão nas nossas vidas. A Débora já me apresentou rapidinho, eu sou do Projeto Irmãos, tenho um irmão com síndrome de Down também, e eu vou trazer um apanhado muito rápido de algumas provocações para a gente se fazer. Foi? Sou ruim, boa. Vou passar aqui rapidinho as 6 dimensões da acessibilidade, depois talvez vocês tenham isso no curso ou não, mas deem uma pesquisada, já foi mencionado antes, né, que é você pensar na acessibilidade em várias dimensões, em vários lugares. E aí o que a Débora comentou sobre a barreira, basicamente a gente tem um conceito de que a deficiência ela é igual a barreira versus o impedimento. Então vou dar um exemplo muito rápido. A gente tem um impedimento, que é uma pessoa que anda de cadeira de rodas, né? Que é uma coisa fácil da gente imaginar. E aí a gente tem essa pessoa que tem esse impedimento de caminhar ali com as próprias pernas, 10. Se a gente tem só escadas, a gente tem uma barreira 10 também. 10 vezes 10 igual a 100. Então a gente tem uma deficiência 100. Se você coloca uma rampa, essa barreira vira 0. 10 vezes 0, 0. Então, a deficiência, na verdade, ela é definida pela barreira que você coloca, né? Que foi o que a professora Alana também trouxe. E a gente busca, dentro de todas as profissões, dentro da nossa individualidade no dia a dia, diminuir essas barreiras. É algo importante da gente estar sempre atento em qualquer lugar que a gente ocupe. Eu vou passar muito rápido. Tem uma atividade muito bacana que é feita para identificar alguns preconceitos em comum que a gente tem dentro de várias áreas de discriminação. Como é que funciona? Você pega vários grupos discriminados, você vai pegar mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, LGBTQIA+, comunidade, e por aí vai. E você vai colocando quais são os estereótipos que essas pessoas recebem. E você vai circulando quais são os estereótipos em comum que elas têm, para entender quais são os nossos preconceitos enraizados dentro da sociedade
que vão definindo quem está fora dos padrões. Vou passar muito rapidinho, para a gente poder ir rápido. Então, pessoas que não têm... Aí, óbvio que, né, algumas se identificam em algumas discriminações e outras não. Falta de controle, são pessoas profanas, fracas, tá bem ruim a luz, mas tudo bem. Dependentes, isoladas, algumas eu não vou conseguir ler. Incapazes, menos cultas, chatas, é que é muito... diminuir a luz aqui. Calma aí. Vamos lá. Boa. Irritantes, chatas, feias, assexuadas, sexuais demais, diferentes fisicamente, mal educadas, ilógicas, improfissionais, agressivas, inúteis, têm relações anormais, não têm autonomia, são alvos fáceis, são sujas, hostis, nojentas. Então, são algumas palavras que a gente vai identificando, que são muito fortes, mas são, sim, como as pessoas acabam identificando pessoas que estão fora de um padrão. E aí, dentro, né, desses estereótipos, a gente vai encontrando dentro da sociedade os padrões de sucesso. Então, padrões de trabalho, padrões de relação, padrão de sexualidade, de reações emocionais, comportamento, ritmo, linguagem, intelecto, beleza, higiene. E o meu convite aqui é para que cada pessoa internamente pense qual que é o seu ponto fraco na hora desses padrões. Todo mundo tem algum lugar ali que fala, esse aqui me pegou. A higiene, por exemplo, é algo que me pega. A forma que as pessoas se relacionam sexualmente é algo que me pega. Então, aqui é um convite para que cada pessoa individualmente olhe qual que é o meu padrão, para onde eu estou precisando olhar para melhorar, né, para diminuir o meu nível de preconceito. Porque a gente sabe que todo mundo tem preconceitos em alguma área, né? E independente de profissionalmente ou fora, é importante que a gente identifique para conseguir encarar e superar isso. Enfim, né, basicamente, essas relações vêm de um lugar de poder, de superioridade, e a gente vai mantendo essa base de poder, e é importante entender esses próprios preconceitos na sua raiz. Aí eu trago aqui uma reflexão muito rápida, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, no Fórum de Vida Independente da Espanha. Existe o termo diversidades funcionais, que é um termo que está sendo proposto, não para tirar o termo das deficiências, mas para que a gente comece a pensar nas deficiências como diversidades de funcionamento. E, de certa forma, isso vai se aplicando à sociedade inteira. Então, quando a gente entende dentro da educação que todas as pessoas funcionam diverso, óbvio que dentro das leis, dentro de todas as políticas públicas, você precisa das nomenclaturas. Mas dentro da educação, quando você começa a ver dessa forma, você abre as portas para muitas metodologias para além das pessoas com deficiência. Está falando de metodologias que vão se encaixar para todas as pessoas, e aí a gente vai ter uma educação que seja para todos e todas, além de inclusiva, né? Beleza? E aí aqui eu vou só trazer o último slide rapidinho, que é dentro da educação, mas também de qualquer profissão e da vida, alguns desafios possíveis que a gente tem que encarar para nos tornarmos pessoas que estão combatendo o capacitismo, que estão em pró da inclusão de pessoas com deficiência. Então, a identificação, se identificar em que fatores aquela pessoa tem a ver com você, apesar daquela deficiência, a capacidade de aprender nossa também, né, dentro das metodologias, das possibilidades, assumir a imperfeição nossa, do outro, da sociedade, para que a gente consiga se encontrar dentro dessas imperfeições. A conexão com a realidade, então, está bastante relacionado às metodologias que a gente vai desenvolvendo, então, que tem a ver com a realidade da pessoa, como que ela vai aprender a partir, né, de muitas metodologias, por exemplo, freirianas, em que a gente está trazendo a realidade para dentro da sala de aula. Combater o capacitismo, então, à medida que você é um educador ali, você está nesse lugar de linha de frente mesmo, de combater esse capacitismo, desmistificar padrões, ter sensibilidade, estar aberto para a mudança e repensar as linguagens. A Débora tinha comentado antes, né? A gente está falando de linguagens, então, assim, a gente tem a comunicação verbal, a gente tem a comunicação não verbal, e dentro dessa comunicação não verbal é entender que talvez uma pessoa vá se comunicar pelas pranchas de sentimento, ou que ela vai usar colagem, ou que ela vai usar da dança, e por aí vai. Então, eu vou aplicar uma prova. Essa prova ela é escrita, ou para essa pessoa eu vou fazer ela oral, ou eu posso fazer um trabalho por meio de vídeo, né? Como que eu vou encontrando essas possibilidades? E para tudo isso você precisa desses outros desafios também. É isso, fui bem rapidinho para a gente conseguir fazer algumas perguntinhas.
Aqui está o meu e-mail também, e aí eu também estou nas redes do Projeto Irmãos. Obrigada, gente. Muito bem. Tivemos 2 promessas, uma delas eu vou cumprir, que é o sorteio dos livros. As perguntas, infelizmente, diante do adiantado da hora, e considerando que existe uma outra programação na sequência, dentro da semana, nós podemos receber pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e encaminhar e devolver. Eu me comprometo, junto com o Everton, que é o nosso instrutor, aí, estagiário, que é aluno também, foi contratado pela ONG para dar esse apoio, a direcionar. E para fazer esse sorteio, conforme prometido, quem seguiu lá no Instagram, vou pedir a ajuda da professora Alana, que está aqui do lado, escolher 2 nomes aleatoriamente. Maiara Rodrigues. Ah, ganhou o livro. Apertem os cintos. Já te entrego, só vamos sortear os 2, assim eu passo a palavra para a professora Vanessa para fazer o encerramento. Já foi, pode ser. Quem era? Gabi Esteves, está aí? Ah, então, outra. Gabriela Vitalino. Ah, parabéns, Gabriela. Então, obrigado. Obrigado mais uma vez, professora Vanessa. Muito obrigada a todos os membros da mesa. Obrigada pela presença de vocês. Eu sei que muitos já estão inscritos nas próximas sessões. Fiquem à vontade. Mas, da mesma forma que eu falei de manhã, eu repito agora como nós saímos daqui muito mais tocados e reflexivos sobre uma realidade da nossa sociedade, uma realidade das nossas salas de aula e uma realidade nossa quanto responsáveis pela formação de futuros docentes, portanto, responsáveis pela formação da nossa sociedade. Muito obrigada pelo compartilhamento de vocês. Nos aguardem para novos eventos. Nós falamos de manhã e tornamos a repetir esse convite agora no período da noite. Nós vamos querer vocês em nossas aulas, porque é muito importante para a formação, não só dos futuros pedagogos, mas dos professores de história, de geografia, de ciências sociais, da área de letras, porque nós estamos falando da educação básica, do ciclo da educação básica como um todo. Então, é fundamental essa consciência e essa responsabilidade com a sociedade. Muitíssimo obrigada, professor César, professora Alana, Carol, querida Patrícia e querida Débora, muito obrigada por esse momento de muito aprendizado para nós. Uma boa noite, fico muito feliz e honrada de tê-los aqui. Pessoal, vocês podem se dirigir para as próximas sessões e a presença será registrada pelos professores ao final de cada sessão.